Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Juízo. A maioria das pessoas querem evitar o juízo. Mas saiba que este mundo será de fato julgado por Deus. A única maneira de evitar o juízo de Deus é recebendo a mensagem do Evangelho. Esse convite para a salvação. Quando você receber a salvação, você não passará pelo juízo de Deus. E estou falando sobre a sua ira que consome. Mas preste atenção, a ira de Deus está chegando. Seu juízo será manifestado. Mas aqueles que ensinam que um Deus de vingança e do juízo existe apenas no Antigo Testamento estão errados. Profeticamente, no Antigo Testamento, isso é visto como um evento que acontece nos últimos dias. Por exemplo, nós vemos o Messias ensinando sobre seu juízo, que Deus lhe deu todo o juízo. Nós vemos no livro de Apocalipse que a ira do Cordeiro virá e trará uma terrível destruição a este mundo. Por que razão? Porque essa destruição dará resultado ao estabelecimento do reino de Deus. Eu já falei com você muitas vezes, é o juízo de Deus que dará origem ao reino de Deus. Da mesma forma, nós vemos no livro de Apocalipse que os céus, estou falando sobre as hostes celestiais, nós vemos que os anjos lá, que estarão louvando a Deus pelo derramamento do seu juízo, porque seu juízo tornará visível sua justiça. Então, cada vez mais, nós vemos o juízo como necessário para que o reino de Deus se estabeleça. Bem, o que faremos hoje é estudar Isaías, capítulo 2. Esse capítulo vai começar com uma revelação profética a respeito do tempo do milênio. Ao reino de Deus, a um reino que o Messias governará por milhares de anos. Em seguida, a nova Jerusalém será estabelecida. Nós também vamos ver a segunda parte de Isaías, capítulo 2, que vai tratar do juízo. Mais uma vez, Isaías simplesmente ensina ao leitor que, se quisermos chegar ao cumprimento do reino, se quisermos vê-lo estabelecido, isso acontecerá através do juízo. Então, vamos começar. Pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Isaías, capítulo 2. Repetindo, Isaías, capítulo 2. De início, nós lemos a palavra qual. E a próxima frase é a palavra razá, em hebraico. E a palavra razon significa visão, mas trata-se de uma visão em sua forma verbal. Entretanto, em português, não podemos traduzir desta forma porque não temos uma palavra, um verbo para visão. Então temos que dizer que Isaías recebeu uma visão. Ele teve uma visão. E de quem estamos falando? Yeshayahu ben Amotz, Isaías, o filho de Amós. É a palavra que Isaías, filho de Amós, viu, a visão que ele recebeu sobre Judá. Lembra que na época de Isaías havia a divisão da monarquia em dois reinos. Israel se localizava ao norte. E na maior parte vemos que Isaías profetizou, ele começou a profecia quando o reino do norte existia. Mas nós vamos descobrir que, eventualmente, ele foi levado ao cativeiro, e Judá sobreviveu por pouco mais de 140 anos. Depois, Jerusalém foi levada para a Babilônia. Falaremos mais sobre esses dois exílios, o exílio assírio e o exílio babilônico, mais tarde.
Mas aqui vemos que a ênfase da profecia de Isaías, e realmente em todo o livro de Isaías, há uma ênfase em Judá, naquele reino do sul e na capital, Jerusalém. Então ele diz, esta é uma visão sobre Judá e Jerusalém. Versículo 2. Verraiá. Verraiá significa, e isso acontecerá, ou será. Deve ser entendido aqui que está se revelando uma promessa de Deus, algo que ele diz que será. E o que seria? E será em Aher-Tayamim. Aher-Tayamim, nos últimos dias. Geralmente, quando temos o termo últimos dias, o que deveria vir à nossa mente é a 70ª semana de Daniel, a última semana dos últimos 7 anos. Porém, neste contexto, como também em outros locais, Aher-Tayamim pode, na verdade, estar se referindo ao próprio reino milenar. E não se discute sobre isso. Está se falando sobre o tempo depois do retorno do Messias, que finalmente virá para Jerusalém, onde ele irá estabelecer esse reino que ele governará. Então, na primeira parte do capítulo 2 de Isaías, veremos as implicações, os resultados do governo do Messias de Jerusalém. E isso simplesmente nos diz que Jerusalém é importante. Importante não apenas no passado, mas no futuro. Deus vai estabelecer seu reino com a sua capital, Jerusalém. E aqueles que ensinam que Jerusalém é coisa do passado, que não tem mais significado do que qualquer outra capital moderna para uma grande nação, esse é um ensinamento falso. A pessoa que diz isso não leva a sério a palavra profética de Deus. É uma pessoa que olha para as coisas de forma muito errada e simplesmente diz, o reino está vindo. E ela associa o reino ao céu, em vez de perceber que há um reino milenar e uma nova Jerusalém. E essas duas coisas, o milenar e a nova Jerusalém, não têm nada a ver com o céu. O céu não existirá mais quando estas coisas forem estabelecidas. Então, acontecerá nos últimos dias, no reino milenar, que o monte da casa do Senhor, ou seja, o templo, pois haverá um templo. E Isaías continua, dizendo sobre o monte. A palavra monte ou montanha tem a ver com governo. Biblicamente, o governo de Deus neste mundo estava em Jerusalém, com base principal no templo. Deus dava orientações e sua palavra era a Constituição. Falarei mais sobre isso em breve. E ele disse que o monte da casa do Senhor. A maioria das Bíblias traduz o que vem a seguir como será estabelecido. Tudo bem, a palavra Nahon. Nahon pode vir de uma palavra que significa exatamente isso, ser estabelecido. Mas a palavra Nahon, de uma forma diferente, pode também falar sobre correção. Então vemos um jogo de palavras. Finalmente, ele nos diz que o templo será corrigido, será estabelecido e será corrigido. Representará com perfeição o governo da montanha. Profeticamente, quando vemos uma montanha sendo mencionada, refere-se ao governo. O que a Escritura está nos dizendo é que acontecerá no reino milenar o governo que será estabelecido, que será perfeito, que será correto. Será em Jerusalém, no templo, o monte do Senhor, e será exaltado acima de, ele diz, Berosh Rehari. Será o chefe ou o principal das montanhas. O que isso significa? Que será simplesmente o governo principal e todos os outros devem se submeter a ele. É o governo dos governos. Como falamos sobre o Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, Jerusalém será o lugar da autoridade de Deus. Ela será manifestada e mantida a partir de Jerusalém, porque o Messias estará governando lá. Continuando, vamos para a segunda parte do versículo 2. Vinissá mikvaot
será exaltado, levantado acima das colinas, e todo Goim corra Goim, todas as nações, ou todos os gentios, fluirão em direção a ele. É a palavra Naharu, que vem da palavra Nahar em hebraico, rio, e a palavra rio, em sua forma verbal, significa fluir, ou seja, aquilo que tem fluxo é um rio. Mas pode ser usado para descrever nações, pessoas fluindo, jorrando para Jerusalém para adorar a Deus, para se submeterem a Deus, para serem fiéis a Deus. Agora vamos, por favor, ao versículo 3. Falando sobre essas nações, Isaías diz: muitos povos, Amim Rabim, muitos povos, Ve-Rahu, irão, e continua, e dirão: venham, vamos subir ao monte do Senhor, ao governo de Deus, à casa do Deus de Jacó. Isso não lhes parece genial? A casa do Deus de Jacó. E o nome Jacó tem grande significado aqui. Se te ensinaram que Jacó significa enganador, ou então uma palavra antiga, suplantador, que fala de alguém que age incorretamente, te ensinaram algo equivocado. A palavra Yaakov vem de uma palavra hebraica que significa seguir, perseguir. Como substantivo, a palavra Ekav pode significar recompensa. Então está se buscando a recompensa. O fato de ser chamado de Deus de Jacó nos fala sobre o Deus da recompensa. Ele recompensa aqueles que perseguem seus propósitos, sua vontade, assim como Jacó fez. Então precisamos afastar dos ensinos antissemitas, ou dos que carecem de fundamento hebraico, desconhecendo o que as palavras significam realmente em hebraico. É por isso que é tão frustrante para mim quando digo que as pessoas dizem: não, Jacó significa suplantador. Aí eu digo: então me diga qual é o verbo hebraico, me diga o shempuá, a forma do infinitivo, e como ele é usado em toda a Bíblia. Eles não têm ideia. É perigoso simplesmente repetir o que você ouve. Temos que fazer uma investigação diligente. Um professor da Palavra de Deus é um obreiro, segundo a Escritura. E ele ou ela deve fazer o seu trabalho devido para transmitir a verdade e não boatos. Prosseguindo, ao monte do Senhor eles subirão e chegarão até a casa do Deus de Jacó. E o que ele vai fazer? Ele vai nos ensinar seus caminhos. E o termo para ensinar aqui em hebraico é Va-Yoheinu. Essa palavra vem da palavra Torá. Então, quando se diz que ele ensinará, ele nos fará conhecer seus caminhos por meio da Torá. É a isso que literalmente ele está se referindo. Ele ensinará seus caminhos e caminharemos em suas sendas. Ki mitzion tetzei Torá udvar Adonai meyu shalayem. Essa expressão nós dizemos toda vez que o Torá é guardada. Ki mitzion tetzei Torá udvar Adonai meyu shalayem, que significa de Sião. E você precisa sublinhar esse termo, Sião. Sião é uma palavra do reino. E o que significa? Significa Jerusalém, mas Jerusalém em seu estado redentor, após o retorno do Messias. Então, sempre que você vir a palavra Sião, o texto tem implicações do reino. E está escrito: de Sião do reino sairá a Torá. Ki mitzion tetzei, sairá a Torá. Depois diz: de Jerusalém a palavra do Senhor. Então vemos a palavra do Senhor e a Torá formando um paralelo, o que significa que existe uma unidade. Aqui a poesia hebraica está nos ensinando a relação entre a palavra do Senhor e a Torá. A Torá não nos salva, mas a Torá define o que é certo e o que é errado, a justiça e a iniquidade. E o que você vê aqui é que o governo do Messias, a sua constituição, será a Torá. E quando diz ele, olhe novamente para esta passagem: vei o reino, ele nos ensinará. O Messias vai ensinar a Torá e fará isso no reino milenar. Por quê? Para que haja justiça e retidão.
Então ele vai nos ensinar seus caminhos. Andaremos em suas sendas, pois de Sião sairá a Torá e a palavra do Senhor de Jerusalém. Versículo 4. Veshafat bei Hagoim. E ele julgará entre os povos. Isso nos diz uma coisa. Eu estava numa palestra há pouco tempo e o rabino que estava dando a palestra disse que não tinha certeza se no reino de Deus, especificamente quando o Messias governaria Jerusalém, se haveria algum gentio lá. E eu levantei minha mão e disse, bem, e quanto a isso? Aqui diz, Amim, Harbe, Amim, Morabim, muitos povos. E ele disse, talvez a palavra povos apenas se refira às tribos de Israel, às 12 tribos. Nós precisamos nos afastar dos falsos ensinamentos. Venham do cristianismo, venham do judaísmo. Está claro aqui que o propósito de Deus é abençoar as nações. E haverá nações. Nós vimos isso anteriormente, porque num versículo anterior, vimos no final do versículo 2, Kohagoim, todas as nações, todos os gentios, é um paralelo à frase que temos aqui. Amim Rabim. Assim ele julgará entre as nações, diz aqui, e ele repreenderá a muitos povos. Dessa forma, nações e pessoas são paralelas uma à outra. Nós conseguimos ver isso sendo estabelecido ao longo do texto. Vamos agora para a segunda parte do versículo 4. Depois de dizer que ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. Isaías continua, eles transformarão suas espadas numa espécie de pá e suas lanças. Elas retornarão. Essa que é a implicação. É um verbo que fala em uma redefinição. Elas se convertirão em podadeiras. Então, pás e podadeiras, ou foices, são implementos para produzir fruto. O que diz aqui é que não haverá nenhuma necessidade de armas. Lanças e espadas serão coisas do passado no reino milenar. Nós não precisamos de armamentos porque a Torá vai estabelecer a justiça. Vai trazer um reino justo, onde haverá produção de fruto, e não de conflitos e guerras. Versículo 4 no final. E elas não levantarão. Quem são elas? Uma nação não levantará espadas contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Que declaração fantástica! Mais uma vez, elas convertirão suas espadas em pás, ou em enxadões, e suas lanças e podadeiras, ou foices. Uma nação não irá mais entrar em guerra contra outra nação. Elas não irão ensinar mais sobre a guerra. Tudo isso ficou no passado. Versículo 5. Começando no versículo 5, há uma nova sessão. E esta sessão continuará até o final do capítulo 2. Mais uma vez. Ó casa de Jacó, ele diz, venha, venha e andemos na luz do Senhor. Então aqui vemos uma revelação. Quero ler novamente. Bek Yaakov é um chamado. Ó casa de Jacó, venha e andemos na luz do Senhor. O que isso está dizendo é que precisamos ter revelação. E essa revelação é a base de como agimos em nossa caminhada, em nossa conduta, em nosso estilo de vida. Observe o que ele vai nos dizer. Pois, e aqui está falando sobre o quão distante está Israel, a casa de Jacó, o quanto eles estão longe do chamado de Deus. Por causa disso, eles vão passar por um período de dificuldades e de juízos. Isso se relaciona a muitas dispensações na história de Israel, mas também ao tempo da angústia de Jacó. Nós lemos, pois o seu povo, a casa de Jacó, você abandonou. É um termo que simplesmente significa deixar estar, não dar nenhuma atenção. O que ele fala? Podemos pensar no capítulo 7 de Mateus, onde diz, com a medida com que medirem, vocês serão medidos.
Israel não tem levado a sério a palavra de Deus e seu estilo de vida que deveriam mostrar o seu chamado. Portanto, Deus não vai levá-los a sério por algum tempo, pois ele diz, olhe no versículo 6, ele diz, pois vocês estão cheios. Eles estão cheios, literalmente, terceira pessoa do plural. Eles estão cheios do Oriente. Ou seja, eles permitiram as influências do Oriente. E isso tem a ver com o ocultismo. E como veremos daqui a pouquinho, com idolatria, enchendo suas nações com bruxarias como as dos filisteus. Com os filisteus. E como filhos estrangeiros, lemos aqui, e como filhos estrangeiros serão esbofeteados. O término aqui pode ser entendido ou ser interpretado como dúvida. Assim como os filhos estrangeiros. Eles não têm nenhuma segurança. Eles não conhecem a verdade. Preste atenção nesta palavra. Vejam quanto o hebraico é maravilhoso. Pode ser uma palavra que tem a ver com punição, como com os filhos estrangeiros serão castigados, ou então terão dúvidas, não terão segurança, não terão a perspectiva que Deus tem para o seu povo, que Ele quer que conheçamos através da sua palavra. Continuando, diz, a sua terra está cheia de prata e de ouro, mas não tem fim os seus tesouros, e ele encheu sua terra com cavalos. As suas carruagens não têm fim. O que vemos aqui, e esta é uma prova importante de algo, e me refiro à riqueza e à prosperidade não são garantia de que alguém tenha uma boa e piedosa teologia, ou estilo de vida que agrada a Deus. Ele está dizendo aqui, você é extremamente rico, você tem ouro e prata, você tem cavalos, não existe fim para suas carruagens. Ou seja, neste momento, o povo judeu era extremamente rico e extremamente poderoso. Mas isso é temporário. Deus vai trazer uma mudança. Ele os conduzirá à sua disciplina. Ele vai abandoná-los e deixá-los lidar sozinhos contra as nações, como consequência de terem abandonado a palavra de Deus. Perceba que alguns dos professores da Bíblia mais ricos e prósperos são alguns dos maiores falsos mestres. E vemos esse princípio aqui. Versículo 8. Você encheu sua terra de ídolos perante a obra de suas mãos. Eles se curvaram àquilo que seus próprios dedos fizeram. Então você se curva diante daquilo que suas mãos fizeram. Os seus dedos formaram? Isso é ridículo, mas é isso que eles estão fazendo. Aqui está falando sobre como Judá, não apenas Israel, o reino do norte, foi exilado por causa da sua idolatria. Em breve será Judá, a cidade de Jerusalém, que também estará cheia de idolatria. Versículo 9. O homem se rebaixa, falando de idolatria. O homem vai se curvar, o homem vai se humilhar. Ele diz, de El Tissá Lehen, não os perdoe, pelo fato de eles estarem se curvando e se humilhando diante dos ídolos. Isaías diz, não os perdoe. Tudo é um chamado ao castigo, ao juízo de Deus sobre seu povo. E por causa disso, vamos ver, entre no meio das rochas, ou seja, esconda-se sob a rocha, esconda-se no pó. Por quê? Biparei parra Hashem, por causa do temor. E não se trata do temor do Senhor. Isso é Yorhata Shamayam. Esta é a palavra Pahad, que significa estar aterrorizado. Porque você está aterrorizado com o Senhor, por causa da glória de sua majestade. E esta palavra também pode ser sua inteligência, pois ele sabe tudo e ele está familiarizado com o nosso pecado, e ele se moverá contra ele. Versículo 11. Os olhos altivos do Senhor, ou seja, olhos arrogantes, ele diz. Os olhos altivos do homem, ele diz que fará algo.
humilhará e abaterá o povo exaltado. Então ele fará com que eles se curvem e se humilhem todos que são exaltados. E quem, no final, será exaltado? Somente o Senhor será exaltado. Quando? Aqui vemos aquela frase, Bihon Hahu, naquele dia. E lembre-se, toda vez que a frase Bihon Hahu aparece na Bíblia, é uma referência ao dia do Senhor, ao juízo, ao castigo de Deus sobre este mundo. E Israel sofrerá durante esse tempo. Versículo 12. Pois o Senhor dos exércitos tem um dia contra todos que são soberbos e altivos, e contra todos que se exaltam. Ele diz que eles serão humilhados. Para todos os cedros do Líbano, que se exaltaram e levantaram a si mesmos, e para todas as árvores de Baçã. Estas são árvores que frequentemente são usadas como madeira para fazer ídolos. Então Deus diz, tudo que está relacionado à idolatria, que é o propósito de se exaltar, é estabelecido no orgulho. Tudo isso será resolvido. Deus vai derrubar, ele diz, olha o versículo 14, para todos os montes que se exaltaram. Lembre-se novamente que os montes também podem significar lugares de idolatria. E toda colina que é levantada, para toda torre alta, para todo muro, que é como um forte. Então Deus vai agir contra tudo que personifica o poder e o esplendor terreno. Para todo navio de Tarsis. Tarso era conhecido por sua capacidade de transportar no mar grandes posses, grande riqueza. Então, todo navio de Tarsis e todo palácio desejável, ou toda a estância. Ou seja, tudo que reflete o esplendor do homem, a riqueza humana, Deus vai derrubar. Serão julgados contra eles. Isaías diz, a arrogância dos homens será abatida e seu orgulho será humilhado. Por quê? De novo, ele diz que eles serão rebaixados, eles serão pessoas forçadas a se curvarem, porque no final, Veinesgov, Hashem levador, Beion Hafu. Ao final, Isaías diz, naquele dia, somente o Senhor será exaltado. A palavra Isagev é a forma substantiva. Aqui está na forma verbal, na voz passiva. Então significa que somente o Senhor será exaltado. Ou seja, nós reconheceremos, o mundo exaltará apenas a Ele. E quando isso vai acontecer? Beion Haru. Então, tal como podemos ver no livro de Apocalipse, é o juízo de Deus que, em última instância, manifestará a glória de Deus. Quem Ele é? E seu poder contra os soberbos, os que caminham no orgulho. Agora olhe para o versículo 18. E os ídolos, todos eles, passarão. Então, todo aquele que está se comportando de modo à autoexaltação, toda a atividade baseada no orgulho, tudo isso será eliminado. É o que está dizendo o versículo 18. Isaías diz, e eles adentrarão nas cavernas das rochas e nos buracos do chão. Deixem-nos ir. Quero dizer que deixá-los fugir com medo. Por causa do Parra Hashem, o terror do Senhor, e por causa da glória de sua majestade. Aqui, novamente, a palavra Gaon pode significar majestade, mas também pode significar sua inteligência maravilhosa. Por que eles vão fazer isso? Porque ele vai se levantar e abalar ou sacudir a terra. Veja, novamente, tudo isso está nos ensinando que o que estudamos na primeira metade do capítulo não acontecerá até que isso passe.
É assim que chegaremos ao reino milenar, somente através de um julgamento de Deus. Olhe para o versículo 20. Naquele dia, de novo, cada vez mais nós vemos a expressão Beyom Hahu, naquele dia do juízo. O homem lançará seus ídolos de prata e seus ídolos de ouro que fizeram para se prostrarem perante eles. O homem verá como os ídolos são inúteis e ele irá lançá-los. Ele diz, às toupeiras e aos morcegos. Obviamente, por serem animais impuros, animais nojentos. Então, esses animais nojentos vão junto com os ídolos. Coisas que damos muita importância, como o ouro e a prata, e pensamos que atrairão nossa exaltação. Não, o que eles atrairão é o juízo de Deus. Agora vamos para o versículo 21, que diz, entre nas fendas das rochas. E depois ele usa uma palavra diferente, mas que pode ser traduzida da mesma forma, e pelas cavernas das penhas. São usados sinônimos aqui. A palavra sur é rocha, como também é a palavra seila. São paralelismos, está se dizendo a mesma coisa com palavras distintas. Por que será que elas se esconderiam nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas ou pedras? Novamente ele diz, Mipane parra Hashem, por causa do terror do Senhor e por causa do esplendor de sua majestade, quando ele se levantar para sacudir ou para trazer terror para a terra. Então vemos cada vez mais que o juízo está chegando. Vamos agora para o último versículo, versículo 22, que diz, vocês devem deixar um homem. E o que ele quer dizer é que vocês devem livrar-se, fugir de um homem idólatra, aquele cuja alma está cheia de ira. Entretanto, alguns traduzem de forma mais literal, mas deixam de usar a expressão aqui. Assim dizem, cujo fôlego está em seu nariz. Quanto à expressão fôlego em seu nariz, você já viu aqueles desenhos animados quando um personagem do desenho animado fica com raiva? Ele respira com tanta força que você vê a fumaça saindo de seu nariz? É a mesma coisa. Ele está falando de alguém que tem um espírito enfurecido. E as pessoas ficarão com um espírito enfurecido a menos que conheçam a alegria do Senhor. Somente através da redenção, da salvação, que somos transformadas em pessoas que já não vivem nervosas, com raiva. E por que eles estão com raiva? Porque estão frustrados. Porque estão tentando se exaltar, o que é algo inútil, não traz nenhuma satisfação. Mas quando exaltamos o Senhor, é que encontraremos alegria e paz e satisfação. Mais uma vez, poderíamos dizer, desistam, afastem-se desse tipo de homem, que tem uma alma enfurecida, porque diz, Bima nakshel ho, como ele será considerado? Será que ele receberá qualquer consideração no reino? Não, ele não estará lá. Ele será um homem esquecido entre a congregação dos redimidos. Então, desistam, separem-se, fiquem longe de qualquer coisa que tenha a ver com ele. Separem-se dele. É como diz no livro do Apocalipse, saia dela, povo meu, saia. É isso que devemos fazer. Deixe-me concluir aqui. O que a passagem está dizendo é, quando entendermos a realidade do reino de Deus, viveremos de maneira muito diferente. Perseguiremos as coisas do reino, as promessas do reino, as bênçãos da aliança, e não vamos nos envolver em coisa alguma que implique em falsas adorações, práticas idólatras com o propósito de nos exaltar. Não. Nós vamos louvar a Deus por sua bondade e pelas coisas maravilhosas que Ele realizará e das quais nos tornaremos receptores. Onde? No reino de Deus. Se você vive focado na profecia, também viverá sempre focado no reino. Encerraremos aqui. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel.
Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.